paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por esta rica oportunidade. Eu quero agradecer ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele me deu essa oportunidade de trazer uma palavra que vai edificar a sua vida, a sua casa e a sua família. Em Atos capítulo 3, diz assim: a cura de um coxo de nascença. Um dia Pedro e João subiam junto ao templo para a oração das 3 da tarde. Meu Deus, meu Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Espírito Santo, eu quero te agradecer nesse momento, nesta hora, com esta rica oportunidade que vidas, famílias, meu Pai, venham ouvir a Tua palavra e compreender e saber que só o Senhor é que é Deus e não há outro como o Senhor. Tu és o Deus do possível. Aleluias. Meus irmãos, em Atos capítulo 3, do versículo 1, a palavra de Deus vai narrar uma história linda. E que havia um homem que ele era coxo, aleijado de nascença. E esse homem era acostumado a alguém levar ele à porta do templo, aonde se reunia o povo de Deus, aonde era um lugar que todos estavam ali para adorar o Senhor no templo. E Pedro e João, eles agora estão indo à hora nona, que é 3 horas da tarde. E eles tinham costume de, quando chegar naquela terra, Pedro e João, eles iam para o templo. E quando aquele homem, por muito tempo, alguém levava ele e colocava na porta do templo para pedir esmola. E disse que nesse dia vai chegar Pedro e João. Aleluia. Pedro e João era discípulo que foi disciplinado pela palavra de Deus. Pedro e João eram os discípulos de Jesus, que aprendeu do próprio Jesus. A sua palavra foi encaixada no coração de Pedro e de João. Esses homens, aonde colocavam as pontas dos pés, eles anunciavam a ressurreição de Cristo, eles anunciavam Jesus, ele testemunhava o poder de Deus sobre a vida de Jesus, que foi transmitido para eles. E assim acontecia milagres pela mão de Pedro, pela mão de João. Quando Pedro e João chegam na porta do templo, aquele homem está cabisbaixo, com a cabeça abaixada, que vai chegar o momento de Pedro olhar para ele, e ele estende suas mãos para pedir esmola para Pedro e João. Quando Pedro olha essa situação, Pedro vai dizer: eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Ou seja, Pedro estava dizendo: eu não tenho um centavo neste momento. Mas em nome de Jesus Cristo, oh aleluias, levanta-te e anda. Este homem, ele se conserta, vai se endireitando a sua perna e vai chegando para o lugar. E disse que este homem, ele levanta daquela situação e ele salta de alegria e começa a aleluia, ele abraça Pedro e João e entra no templo com Pedro e João. Aquele povo ali que havia ele há muito tempo nessa situação, sabendo que dentro do ventre da sua mãe este homem era coxo. Aquele povo fisca o olho em Pedro e João e ele se admira com Pedro e João. Pedro e João vai responder: o porquê vocês ficam ligados em nós? Porque vocês piscou o olho em nós? Não foi nós que fez isso, mas foi o
poder de Jesus, aleluia, que curou este homem. Pedro João, ele sai de cena em uma cura que Jesus fez, mas foi profetizado pela boca de Pedro e João. Esse é os dias de hoje. Nós precisamos sair de cena para que o Espírito Santo ele faça a sua obra e continue fazendo, porque o mérito é de Deus, a honra é de Deus, a glória é de Jesus, e o que o nome dele continue sendo glorificado e exaltado. Ele é o Senhor dos senhores. Não há um Deus como o nosso Deus. Ele é tremendo. Este homem salta de alegria e entra no templo, aleluia, e olha que ele era aleijado de nascença, agora este homem se consertou. O que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra de Deus, aonde Jesus chega, o morto ressuscita, aonde Jesus chega, o casamento se une, aonde Jesus chega, aleluia, o aleijado passa a andar como este aleijado, aonde Jesus chega, o cego passa a enxergar. Diz que o cego de Jericó começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus para e este homem, aleluia, e dá cura a este homem. Aonde Jesus chega, na casa da viúva de Naim, aquela menina ressuscitou, porque onde Jesus chega, tudo tem que dar certo, porque Jesus chegou, aleluias. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu fico feliz de anunciar este Cristo poderoso para todos vocês, ouvinte da palavra de Deus, o irmão em Cristo Jesus. Toma posse, Jesus, ele está aí, ele está aqui, aleluia, ele é poderoso e continua curando e libertando e sarando famílias. A paz do Senhor.